E aí galera da Duralinguá, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e no vídeo de hoje a gente vai ver uma coisa um pouquinho mais básica, que são os pronomes pessoais em inglês e também a conjugação deles, dos verbos com esses pronomes. Então, bora lá! Então, o que a gente vai ver aqui nesse vídeo vão ser os pronomes pessoais do caso reto, que a gente chama em português, que são eu, tu ou você, ele, ela, nós, vós e eles. E em inglês eles são bem fáceis, eu imagino que a maioria de vocês já conheçam um ou outro, talvez todos eles, mas tem algumas peculiaridades aí que talvez vocês não conheçam. Então fica aqui comigo. O primeiro que a gente vai ver é o pronome pessoal eu, né? Eu faço, eu vou e assim por diante, que em inglês vai ser I. É só uma letrinha mesmo, a letra I, que em inglês a gente vai pronunciar como I, né? I, se eu te pego, I, se eu te pego, vai ser esse. E vamos dar um exemplo aqui, sempre o mesmo exemplo com um verbo, para vocês verem a diferença e como que é a conjugação verbal em inglês também, né? Então, vamos usar o verbo comer, que em inglês é eat, to eat, e aí vamos dizer eu como muito, por exemplo. Então seria I eat a lot, eu como muito. Então você pode ver que o verbo to eat, a forma na primeira pessoa do singular, né, que é para eu, seria eat também, é exatamente a mesma forma. To eat, eat, I eat. A segunda pessoa do singular seria o nosso tu ou você, que aí vai ser you, né? I é eu, you é você. E aí para conjugação, para a mesma frase, you eat a lot. Você come muito. Então o you vai ser tanto tu quanto você. Eles não têm duas formas diferentes, igual a gente tem em português, eles têm só uma forma que serve para a segunda pessoa do singular aí, vai ser sempre esse you. E aí você pode ver que também é a mesma forma, o eat não mudou. To eat, do infinitivo, para que primeira pessoa I eat, e para a segunda pessoa também you eat, não mudou, é exatamente a mesma forma. Mas isso vai mudar um pouquinho agora para a terceira pessoa do singular, que em português é ele ou ela, e aí em inglês o ele vai ser o he, então he eats. Então você pode ver aqui a conjugação mudou um pouquinho, né? He eats a lot. Não é mais eat sozinho, né, igual a forma do infinitivo, mas você adiciona um S. E é isso que geralmente ocorre na terceira pessoa do singular. A gente geralmente coloca um S ali no final. Em alguns casos mais irregulares, você pode ser um ES. Então o verbo ir, por exemplo, to go, que é no infinitivo, seria I go, eu vou. You go, você vai. E aqui he goes. Então não seria um S só, seria um ES, mas a maioria absoluta dos verbos vai ser como o verbo to eat, o verbo comer, que aí só adiciona um Szinho ali no final e já era. E é isso aí. He eats a lot. Ele come muito. Ainda na terceira pessoa teria o ela, que aí seria o she. Então é bem parecido com o he, né? Você só coloca um S no começo. He é ele, she é ela. Então she eats a lot. Ela come muito. Também com esse S no final, porque a gente ainda está na terceira pessoa do singular aqui dentro, né? E aí tem mais uma forma que não existe em português, ainda na terceira pessoa do singular, que é o it. Que a gente geralmente, em português, seria como ele ou ela, ou muitas vezes um sujeito inexistente, uma oração sem sujeito. Então no primeiro caso, se for só para substituir um pronome que já foi falado antes, por exemplo, a porta é vermelha, ponto. Ela é grande. Então aqui a gente tem a porta e depois a gente tem o ela, né, o pronome que está se referindo à porta, obviamente. Aqui seria a mesma coisa. Então, the door is red. A porta é vermelha. It is big. Ela é grande. Então aqui esse it está substituindo the door. Está substituindo a mesma coisa como ela substituiu a porta. Até aí, tranquilo, o it vai ter esse papel para substituir coisas inanimadas. Então uma porta, uma ideia, um carro, coisas que não são humanos ou animais também. Mas esse it também tem um outro papel, que é porque em inglês a gente não pode ter orações sem sujeito, um sujeito inexistente, por exemplo, como você fala em português, choveu muito ontem, ou está chovendo. Qual que é o sujeito dessa frase? Não tem, né? Está chovendo, ali é o verbo só tem o verbo. Choveu muito ontem, tem o verbo chover e depois mais nada. Ou é uma linda manhã, é uma linda manhã, não tem nada antes, né? E em inglês a gente vai precisar ter esse sujeito, ele é obrigatório,
Então, quando ele não existe, que é quando a gente faz esse sujeito inexistente, oculto em português, a gente vai ter que usar o it em inglês. E esse é um dos principais, se não o principal erro que brasileiros cometem quando começam a aprender inglês, que a gente tem que se acostumar, porque não existe realmente na nossa língua, então a gente tem que botar lá, treinar, ver as situações que usa, para entrar na nossa cabeça que tem que ser assim. Então, se você for falar, por exemplo, está chovendo, se você for traduzir literalmente, né, você vai ver is raining. Não é assim, você não pode falar assim, em inglês vai estar errado, você vai precisar desse sujeito, se ele chama de dummy it, né, que é o it bobinho, que ele tá ali só por estar, ele não tem nenhuma razão traduzível para estar ali, ele é só uma razão mais gramatical. E aí você vai ter que falar it is raining, né, está chovendo, ou choveu ontem. Se você for fazer só o verbo choveu, seria rained yesterday, por exemplo. Mas tá errado, você não pode falar assim. Você precisa desse it ali para indicar esse sujeito. Então, it rained yesterday. Choveu ontem. E ainda no terceiro caso que eu falei também, é uma linda manhã. A gente começa com o né, com o verbo ser ali no começo. Se você for traduzir literalmente, né, is a beautiful morning. Você também não pode falar isso, é óbvio, pelo mesmo motivo. Então você vai ter que falar it is a beautiful morning. Então essas são ali as peculiaridades desse it que a gente vai ver também com mais detalhes no futuro, é claro. Então agora a gente pode ir para a primeira pessoa do plural, que é o nós em português. Em inglês vai ser o we, né? Então we, tão feliz. E ali a gente vai ter a conjugação, volta para a mesma conjugação lá do eu, do você, que é a mesma forma do verbo no infinitivo. Então we eat a lot. Nós comemos muito, tranquilo. O próximo seria a segunda pessoa do plural, que aí pode ser vós ou vocês, né, em português. Em inglês vai ser o you, que você for ver é exatamente igual o segunda pessoa do singular. Então, you eat, você come, e aqui embaixo, you eat, também vocês comem, exatamente a mesma coisa. E aí você vai ter que adivinhar pelo contexto se isso está se referindo a você ou a vocês, né? A um grupo de pessoas. Mas a forma, o jeito que se escreve e também a conjugação verbal é exatamente a mesma. Então, you eat a lot pode ser tanto você come muito quanto vocês comem muito. E aqui é a última forma, que é a terceira pessoa do plural, que aí vai ser eles ou elas em português. E em inglês vai ser uma forma só, é só uma palavrinha que é o they. Então olha aqui, é com o TH, né? Então tem a linguinha aqui no meio dos dentes, a língua para fora. Então they. Então a gente pode usar a mesma conjugação também. Então they eat a lot. Eles comem muito ou elas comem muito. Então é a mesma palavrinha também. O contexto vai indicar se é um grupo de homens, se é um grupo de mulheres, se é um grupo misto, mas vai ser sempre they. Então é isso basicamente. Esses foram todos os pronomes pessoais do caso reto em inglês. Então vamos revisar eles um por um. O verbo to eat, né? Comer, tá ali no infinitivo. Então, I eat a lot. Eu como muito. You eat a lot. Você come muito ou tu comes muito. He eats a lot. Ele come muito. She eats a lot. Ela come muito. E aqui, it eats a lot. Esse aqui fica um pouco estranho porque o it, como eu falei anteriormente, é para coisas inanimadas, né? Então pode ser talvez um vírus, uma bactéria, que come muitas células. Então, it eats a lot. E aí, we eat a lot. Nós comemos muito. You eat a lot. Vocês comem muito. Ou vós comeis muito. E they eat a lot, que aí pode ser eles comem muito ou elas comem muito. E se você notar, a conjugação verbal em inglês aqui é igual para praticamente todos eles, só muda, como eu falei, a terceira pessoa do singular, que é o he, o she e o it, que aí você adiciona um S geralmente no final. Mas por hoje é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.